Oi, mais um dia de leitura bíblica e hoje leremos Deuteronômio capítulos 23 e o 24, o Salmo 91 e Atos capítulo 15. Amém? Antes de iniciar, faz uma oração, fala com o Senhor, pede discernimento e compreensão da palavra. Amém? Vamos lá? Aquele a quem forem trilhados os testículos ou cortado o membro viril não entrará na congregação do Senhor. Nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor. Nenhum amonita, nem moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente. Porquanto não saíram com pão e água a receber-vos no caminho, quando saíes do Egito, e portanto alugaram contra ti a Balaal, filho de Beor, de Petor, de Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Porém o Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão, antes o Senhor teu Deus trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Não lhes procurarás nem paz nem bem em todos os dias para sempre. Não abominarás o edomeu, pois é teu irmão, nem abominarás o egípcio, pois estrangeiro foste na sua terra. Os filhos que lhes nascerem na 3ª geração, cada um deles entrará na congregação do Senhor. Quando o exército sair contra os teus inimigos, então te guardarás de toda a coisa má. Quando entre ti houver alguém que, por algum acidente noturno, não estiver limpo, sairá fora do arraial, não entrará no meio dele. Porém será que, declinando a tarde, se lavará em água, e, em se pondo o sol, entrará no meio do arraial. Também terás um lugar fora do arraial, para onde sairás, e entre as tuas armas terás uma pá, e será que, quando estiveres assentado fora, então com ela cavarás e, virando-te, cobrirás o que defecaste. Porquanto o Senhor teu Deus anda no meio de teu arraial, para te livrar e entregar a ti os teus inimigos, pelo que o teu arraial será santo, para que ele não veja coisa feia em ti e se aparte de ti. Não entregarás a seu senhor o servo que fugiu do seu senhor para se acolher a ti. Contigo ficará, no meio de ti, no lugar que escolher em alguma das tuas portas, onde lhe agradar, não o oprimirás. Não haverá prostituta dentre as filhas de Israel, nem haverá sodomita dentre os filhos de Israel. Não trarás o salário da prostituta, nem preço de um sodomita à casa do Senhor teu Deus por qualquer voto, porque ambos são igualmente abominação ao Senhor teu Deus. Ao teu irmão não emprestarás com juros, juros em dinheiro, juros em comida, juros em qualquer coisa que se empreste com juros. Ao estranho emprestarás com juros, porém a teu irmão não emprestarás com juros, para que o Senhor teu Deus te abençoe em tudo que puseres a tua mão, na terra a qual vais a possuir. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-te de votar, não haverá pecado em ti. O que saiu dos teus lábios guardarás, e cumprirás, tal como voluntariamente voltaste ao Senhor teu Deus, declarando pela tua boca. Quando entrares na vinha do teu próximo, comerás uvas conforme ao teu desejo até te fartares, porém não as porás no teu cesto. Quando entrares na seara do teu próximo, com a tua mão arrancarás as espigas, porém não porás a foice na seara do teu próximo. Deuteronômio capítulo 24. Quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio, e lhe a dará na sua mão, e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa, foi se casar com outro homem, e este também a desprezar, e lhe fizer carta de repúdio, e lhe a der na sua mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a tomá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor.
Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Quando um homem for recém-casado, não sairá à guerra, nem se lhe imporá encargo algum. Por um ano inteiro ficará livre em sua casa para alegrar a sua mulher que tomou. Não se tomará em penhor ambas as mós, nem a mó de cima, nem a de baixo, pois se penhoraria assim a vida. Quando se achar alguém que tiver furtado um dentre os seus irmãos, dos filhos de Israel, e escravizá-lo ou vendê-lo, esse ladrão morrerá, e tirarás o mal do meio de ti. Guarda-te da praga da lepra, e tenhas grande cuidado de fazer conforme a tudo o que ensinarem os sacerdotes levitas, como lhes terá ordenado. Terás cuidado o fazer. Lembra-te do que o Senhor teu Deus fez a Miriam no caminho, quando saíste do Egito. Quando emprestares alguma coisa ao teu próximo, não entrarás em sua casa para lhe tirar o penhor. Fora ficarás, e o homem a quem emprestaste te trará fora o penhor. Porém, se for homem pobre, não te deitarás com o teu penhor. Em se pondo o sol, sem falta lhe restituirás o penhor, para que durma na sua roupa e te abençoe, e isto te será justiça diante do Senhor teu Deus. Não oprimirás o diarista pobre e necessitado de teus irmãos, ou de teus estrangeiros, que está na tua terra e nas tuas portas. No seu dia lhes pagarás a sua diária, e o sol não se porá sobre isso. Portanto, pobre é, e a sua vida depende disso, para que não clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu pecado. Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva, mas lembrar-te-ás de que foste servo no Egito, e de que o Senhor teu Deus te livrou dali, pelo que te ordeno que faças isso. Quando no teu campo colheres a tua colheita, e esqueceres um molho no campo, não tornarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás para colher o fruto dos seus ramos. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Quando vindimares a tua vinha, não voltarás para rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. E lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito. Portanto, ordeno que faças isso. Salmo 91. Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei em longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Atos, capítulo 15. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns outros, dentre eles, subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos, sobre aquela questão.
E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grande coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregando-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: Homens irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós pudemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se eles calado, respondeu Tiago, dizendo: Homens irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles o povo para o seu nome. E como isto concordaram as palavras dos profetas, como está escrito: Depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas. Conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo todas as suas obras. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles, dentre os gentios, que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsebas, e Silas, homem distinto entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia e Síria e Cilícia, saúde. Portanto, ouvimos que alguns que saíram dentre vós perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns homens e enviá-los a vós com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais por palavra vos anunciarão também as mesmas coisas. Na verdade, parece bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas bem fazeis se vos guardastes. Bem vos vá. Tendo eles então se despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também eram profeta, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. E, detendo-se ali algum tempo, os irmãos o deixaram voltar em paz para os apóstolos. Mas pareceu bem a Silas ficar ali. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão.
E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendando pelos irmãos a graça de Deus. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Amém.